Olá, queridos e queridas crianças da nossa querida cidade do Paulista. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo em paz com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é professor Washington Lopes e hoje nós teremos uma aula sobre ciências humanas. Essa aula é direcionada à turma do terceiro ano e faz parte do nosso programa Escola em Casa, uma janela para o futuro. Espero que vocês curtam, que vocês aprendam junto comigo. Estão a fim de aprender coisas novas? O que será que a gente vai falar nessa aula de hoje? Chaminézinho, você está afim de aprender coisas novas com a gente hoje? De fazer reflexões com a gente hoje? Está afim? Deixa eu ver se o Chaminézinho está afim. Chaminézinho disse que está afim sim. E você sabe, Chaminézinho, sobre o que é que a gente vai falar? Ele falou que não tem muita ideia não, mas acredita que sabe mais ou menos, mas está louco para aprender. Então vamos lá? Vamos juntos? Mas antes, pessoal, de nós fazermos a nossa aula, eu gostaria de lembrar que na nossa aula inaugural nós deixamos um desafio. Todas as aulas que nós fizermos, ao final vai ter sempre um desafio e o professor vai estar sempre lembrando, perguntando a vocês se vocês conseguiram cumprir esse desafio. O desafio que nós deixamos foi você fazer uma imagem, uma foto, em algum lugar da cidade do Paulista que você goste muito. Você conseguiu fazer essa foto? E depois você deveria compartilhar essa foto nas suas redes sociais para as pessoas que você conhece e também marcar lá a nossa rede social da Secretaria de Educação do Paulista. Você conseguiu fazer a imagem? E nesse lugar que você foi, já que é um lugar que você gosta muito, você se divertiu? Foi com alguém? Conseguiu se divertir? Conseguiu aproveitar? Eu espero que sim. Então vamos lá para a nossa aula. O tema da nossa aula é transformando o meio ambiente e construindo a história. Cada um de nós tem uma história pessoal, é a nossa história, a história da nossa vida. E a história da nossa vida, ela está sempre articulada, ela sempre acontece junto também com a história de várias outras pessoas. Na sua família, a sua história se confunde com a história da sua família. Você faz parte de um grupo familiar. A sua família, cada pessoa tem a sua própria história, mas compartilha também de uma história com as outras pessoas no seu bairro, na sua cidade, no lugar onde você vive e nos lugares que você vai. Enquanto a gente constrói essa nossa história individual e coletiva em sociedade, a gente também atua transformando o ambiente onde a gente vive, os ambientes onde a gente convive. Porque você, criança, sim, mesmo você sendo criança, você é sim um agente construtor da história. Você ajuda a construir a história da nossa sociedade, enquanto constrói a sua própria história junto com seus familiares, amigos e as pessoas que você conhece. Legal isso, não é? Pois é. Vamos lá? Quais são os objetivos dessa nossa aula, então? Já que nós vamos falar de transformação no meio ambiente e sociedade, o que é que a gente espera aprender nessa aula? O que é que o professor espera ajudar vocês a aprenderem nessa aula de hoje, a refletirem nessa aula? Bom, o primeiro objetivo é reconhecer e comparar o papel da sociedade na construção de diferentes paisagens do nosso município. Nós temos diversas paisagens na nossa sociedade. Tem as paisagens naturais, as paisagens que são paisagens transformadas ou humanizadas, que são aqueles ambientes que não são apenas mais, que não tem apenas componentes da natureza, tem também ali componentes que foram incluídos pelo ser humano, nós pessoas que criamos e agora faz parte da paisagem. Então, nós vamos aprender a reconhecer e comparar como a sociedade, ou seja, as pessoas convivendo, como elas interferem na mudança e na construção dessas diversas paisagens, ok? E um outro objetivo, e uma coisa importante, a gente vai fazer essa reflexão sobre as paisagens olhando para o nosso município, o município do Paulista, ok? Outro objetivo é reconhecer semelhanças e diferenças políticas, econômicas e culturais dos indivíduos. As pessoas em sociedade têm formas diferentes de ser, têm formas diferentes de agir, têm características diferentes, elas vivem em lugares diferentes, elas moram em tipos de moradias diferentes, elas têm
poder econômico, ou seja, uma tem mais dinheiro do que outras. Então, na nossa sociedade, existem pessoas que têm uma pele mais escura, uma pele mais clara, tem pessoas que vieram de outros países. Então, a nossa sociedade, a sociedade brasileira, ela tem uma pluralidade muito grande. E nós vamos, então, identificar essa pluralidade política, econômica, cultural dos indivíduos da nossa sociedade, olhando principalmente para o nosso município do Paulista, que é o município onde vocês, crianças, estudam, ok? Vamos lá. Mas, antes de tudo isso, já pararam para pensar no sentido da palavra sociedade? Enquanto eu explicava algumas coisas nos slides anteriores, eu já fui dando algumas dicas, não é? Mas você já parou para pensar no que é sociedade? O que essa palavra sociedade significa? Se nós olharmos, por exemplo, esses desenhos dessas crianças aqui, dá para ter uma ideia do que é sociedade, do que significa a palavra sociedade? Quando a gente vê essas crianças juntas aqui, dá para ter alguma ideia? Eu vou dar 3 segundinhos para vocês pensarem. Conseguiu lembrar? Já tinha ouvido falar nessa palavra antes? Espero que sim. Bom, sociedade, a palavra sociedade, ela é originária, ou seja, ela tem origem, é onde ela surgiu, de 2 termos latinos, ou seja, vem do latim, socius e societa. O primeiro, sócios, é traduzido como parceiro ou companheiro. Ou seja, sociedade, a palavra sociedade tem origem primeiro nessa palavra sócios, que significa parceiro, companheiro. Quando a gente pensa nessas palavras, parceiro, companheiro, a gente automaticamente pensa, não é, em pessoas que são próximas de nós, em pessoas que a gente quer estar perto, pessoas que a gente se preocupa, pessoas que estão do nosso lado, na maioria das vezes, convivendo no dia a dia. Um outro sentido que uma outra palavra, né, que dá origem à palavra sociedade é a palavra societa, que significa, associação entre comuns. O que significa isso, professor? Associação entre comuns. Bom, eu já ouvi essa palavra, professor, associação. É um lugar que tem lá no meu bairro, onde as pessoas se reúnem para conversar sobre as coisas relacionadas ao bairro. Pois é, a associação é exatamente isso. Quando as pessoas se reúnem, se associam. E aqui diz, que a palavra sociedade tem a ver, a sua origem com associação entre comuns. O que significa entre comuns? Para pensar. O que são pessoas que se associam e essas pessoas são comuns? Bom, quando a gente fala de sociedade, a gente vai ver que todas as pessoas na sociedade, elas precisam ter os seus direitos e deveres garantidos e respeitados. Todos os cidadãos e cidadãs têm que ter garantidos os seus direitos e têm que também cumprir com os seus deveres. Então, a palavra sociedade, se a gente for resumir o que aqui está dizendo, tem a ver com pessoas que convivem e contribuem umas com as outras para que a sociedade aconteça e aconteça da melhor maneira possível. Mas será que é assim? Será que na cidade do Paulista, por exemplo, todas as pessoas se associam e se tratam como companheiros e companheiras para construir uma cidade melhor, um estado melhor, um país melhor? Será que é sempre assim? Bom, se nós olharmos, não é, assim como essas crianças aqui estão todas juntas, sorrindo, não é, olhando atentas para aprender, nós com certeza vemos que na sociedade existem sim, não é, pessoas que se respeitam, que se unem, mas existem também aquelas pessoas que não se respeitam, que não respeitam a convivência e a sociedade. E é por isso que a gente tem que pensar sobre isso, sobre a sociedade e sobre a nossa contribuição nessa mesma sociedade através dos lugares onde a gente convive. Bom, aqui tem uma imagem muito linda que eu particularmente gosto muito, é de uma praia da nossa cidade do Paulista. Vocês sabem que praia é essa? É uma praia muito conhecida. Muitos turistas vêm aqui a Paulista, não é, em busca dessa praia, em busca de se banhar nas águas do mar dessa praia. Vocês conhecem que praia é essa? É a praia de Conceição, pois é. Bom, se vocês observarem essa imagem, a gente consegue perceber se essa imagem ela é uma imagem de uma paisagem natural ou essa paisagem ela tem aspectos naturais, mas ela também tem a presença do ser humano aí. Como a gente consegue perceber a presença do ser humano nessa imagem? Vocês conseguem perceber? Ô professor, é para ver se tem pessoas aí,
Pode ser também. Talvez a gente consiga ver algumas pessoas pequenininhas na imagem, mas não é dessa presença que o professor está falando. É quando a gente observa a imagem, a gente consegue ver coisas que são naturais, ou seja, são da natureza, e coisas que o ser humano criou. Por exemplo, as casas, as ruas, o asfalto. Então a gente começa a perceber que o ser humano ele tem intervenção na paisagem. Ele transforma a paisagem, por exemplo, uma paisagem natural, em uma paisagem que é modificada, que pode ser considerada como uma paisagem humanizada. Por que humanizada, professor? Porque tem a presença de seres humanos que interviram naquela paisagem e transformaram ela em algo diferente. Mas aí uma reflexão. Você acha que as pessoas estão cuidando bem da nossa cidade? Quando a gente vê aquela imagem da Praia de Conceição, dá para a gente saber se eles estão cuidando bem, se as pessoas que convivem aqui na nossa cidade estão cuidando bem dela? Você, criança, você cuida bem da sua cidade? Você, quando está na rua e come alguma coisa e fica aquele papelzinho, você joga no chão ou você procura um lixo para jogar? Quando você vê alguém fazendo alguma coisa errada, sujando algum lugar, quebrando alguma coisa que faz parte da cidade, como é que você se comporta? Você acha que a pessoa está certa? Ou você para e pensa, poxa, não deveria estar fazendo isso? Como é que você está se relacionando com a sua cidade? Você está respeitando a sua cidade? Está ajudando a tornar ela cada vez mais bonita? Pensem nisso, tá? Se você está, muito bem. Se você não está, precisa parar para pensar e respeitar o ambiente onde você vive. Ajudar para que ele seja cada vez mais bonito, cada vez mais agradável de se viver. Alguns ambientes da cidade do Paulista. Olha aí. Nessas imagens, a gente vê pessoas andando aqui, por exemplo, de bicicleta, pessoas de moto e pessoas de carro. E aqui a gente vê que existem algumas escolhas. Algumas pessoas escolhem andar de bicicleta, preferem se deslocar de bicicleta. Outras pessoas preferem andar de moto. Outras preferem andar com carros. E quando a gente parar para pensar, mas será que as pessoas escolheram andar, se locomover, se deslocar dessa forma porque elas quiseram? Por exemplo, será que todo mundo que está andando de bicicleta tem condições de comprar um carro? Será que todo mundo que está na moto tem condições de comprar um carro? Será que todas as pessoas têm as mesmas condições econômicas, financeiras? Será? O que você acha? Nessa outra imagem aqui, a gente vê mais um exemplo de um espaço muito bonito na cidade do Paulista, onde as pessoas vão para se divertir. Mas será que todas as pessoas têm acesso a esse lugar? Será que todo mundo que quer ir para lá consegue ir para esse lugar? Se consegue, por que consegue? Se não consegue, por que a pessoa não consegue? Por que ela não pode ir? Será que é porque é longe? Será que é porque elas não conseguem pagar? E aí a gente percebe que tem essas diferenças na nossa sociedade, não é? E aqui, a exemplo do que eu disse anteriormente, essa imagem aqui também, olha, a gente consegue perceber aspectos naturais da praia, não é? E a gente vê também que algumas coisas foram construídas nessa paisagem. E temos uma outra paisagem aqui, muito bacana também. Vocês reconhecem essa paisagem? Nessa imagem, vocês sabem que lugar é esse? Vou dar uma dica, é em Paulista. Vocês já viram essa imagem? Eu acho que sim, mas talvez não desse ângulo, né? Talvez não vista de cima. Pois bem, essa aí é uma parte do centro da nossa cidade, do Paulista. E nós conseguimos perceber também aí, toda a presença do ser humano, toda a contribuição do ser humano para a transformação desse lugar. E aí nós temos a igreja, onde muitas pessoas que são católicas, religiosas, elas vão para a igreja, mas nem todo mundo é católico, nem todo mundo é cristão, então nem todo mundo vai para essa igreja. E aí a gente consegue perceber também que existem outras religiões da nossa cidade, outras pessoas que têm outras crenças e outros credos diferentes, e todas essas pessoas que andam de bicicleta, que andam de moto, que vão de carro, que vão para esse lugar, para esse parque ou não, e que fazem tantas outras coisas, todas elas contribuem para a organização da nossa sociedade. E é por isso que a gente tem que pensar na nossa contribuição. O que é que a gente quer? Como a gente quer contribuir para a nossa sociedade? A gente quer fazer com que as pessoas cada vez mais possam ter acesso a esse lugar? A gente quer ajudar as pessoas a se respeitarem no trânsito, no parque, indo para a igreja. O que é que a gente pode fazer para que isso, para que essa transformação social e para que essa contribuição para a construção da história da nossa cidade possa ser cada vez mais bacana, cada vez melhor? Pensar nisso, tá?
E olha, algumas imagens da nossa cidade. Eu mostrei umas imagens bem bacanas, bem bonitas, e tem também, olha aí, ó, as pessoas sujando a cidade. Então, da mesma forma que as pessoas podem ajudar a deixar a cidade mais bonita, a construir lugares bacanas, infelizmente muitas pessoas também, olha, sujam a nossa cidade. Isso é legal de se ver? Isso é bacana? Eu acho que não, não é? E você, o que é que você acha? Pois é. Então, você acha que as pessoas, além de estarem cuidando da cidade, estão cuidando também umas das outras? Será que as pessoas na nossa cidade estão cuidando umas das outras? Respeitando as diferenças que as pessoas têm? Ajudando as pessoas a cada uma conseguir ser cada vez mais feliz na nossa cidade? O que é que você acha, criança? Eu tenho aqui uma imagem, ó. Vocês sabem que lugar é esse? É em Paulista também. Olhando assim, dá para a gente saber o que é esse lugar, o que é que está acontecendo aí? Bom, essa é a Feira de Paratibe, a famosa Feira de Paratibe. E nessa imagem a gente vê, ó, diversas pessoas. A Feira de Paratibe é um lugar onde muita gente vai para comprar coisas diversas, não é? Inclusive, pessoas que vêm de muitos lugares diferentes para comprar as mais diversas coisas. Aí é vendido coisa nova, é vendido coisa já usada e muitas pessoas aqui, né, convivem nesse lugar. E olha, essa é uma imagem aí, ó, já nesse período de pandemia, tá? Já nesse período do coronavírus. E aí, veja, as pessoas todas aglomeradas. Será que elas estão tendo o pensamento de que elas, de repente, não estão cuidando mais das outras? Se elas estão todas aglomeradas numa pandemia com um vírus tão perigoso, será que elas estão aí cuidando umas das outras? Eu acho que faltou elas pensarem um pouquinho nisso, né? Que não pode estar aglomerando. E esse é mais um exemplo das pessoas convivendo em sociedade, na sociedade do paulista, não é? E aí, ó, tendo relações financeiras, trocando, comprando coisas, tendo relações comerciais, né? E aqui a gente, como eu disse, tem pessoas de vários lugares da nossa cidade e até de fora da cidade que vêm, por exemplo, para a Feira de Paratibe. E você, como eu já perguntei, tem ajudado a cuidar da nossa querida cidade? Precisamos ajudar a nossa cidade a ser um lugar cada vez melhor. E você, criança, você na sua casa, na sua escola, na sua comunidade, pode ajudar sim a nossa cidade a ser um lugar cada vez melhor. Se cada um de nós fizer a nossa parte, a gente consegue sim cuidar da nossa cidade. Se cada um de nós se preocupar, a gente consegue sim cuidar da nossa cidade e aos pouquinhos ir deixando ela cada vez melhor para se viver. Você tem ajudado a tornar a nossa cidade, além de mais bonita, ajudado as pessoas a serem mais felizes também? Como eu disse, você tem sim, criança, esse poder. Você tem esse poder de deixar a nossa cidade cada vez mais bonita e também ajudar as pessoas a serem cada vez mais felizes na nossa cidade. É só você, a partir de agora, continuar, não é, dando exemplo, tratando bem as pessoas, não sujando a sua cidade, ajudando a sua cidade a ser um lugar cada vez melhor, cada vez mais bacana. Então, que tal um desafio para a gente ir se encaminhando para o final? Bom, o desafio de hoje é fazer um vídeo curto, tá? Para mostrar nas redes sociais, nas tuas redes sociais, né? E nas redes sociais da Secretaria de Educação, procura lá o @cepa no Instagram, por exemplo, e aí você faz um vídeo curto e você vai fazer o que nesse vídeo? Você vai fazer um vídeo pedindo para que as pessoas cuidem da nossa cidade e tratem os cidadãos de Paulista com respeito. Então você faz um vídeo curtinho, bem bacana, né? Pedindo para as pessoas cuidarem da nossa cidade, cuidarem melhor da nossa cidade e também cuidarem melhor umas das outras. E assim a gente vai fazer uma Paulista, um Pernambuco, um Brasil cada vez melhor com a sua contribuição, criança, porque você é sim um agente construtor da história e você sim tem o poder de ajudar as paisagens da nossa cidade a serem cada vez melhor. Espero que vocês tenham gostado dessa aula também e espero vocês na próxima aula, ok? Abraços!